Olá, vamos falar agora sobre a teoria cinética dos gases. Essa teoria, ela tenta explicar aí como funciona mais ou menos a organização interna de um gás, sendo que nós vamos pensar em um gás que é um gás ideal, ok? Que é um gás perfeito, que obedece às leis que originaram a equação geral da lei dos gases, ok? A equação geral dos gases, que nos diz que o produto entre pressão e volume sobre a temperatura é sempre constante. Então, a teoria cinética, ela está aí baseada também nas leis que levaram aí à equação geral dos gases, tá? Então, a primeira coisa que a teoria cinética nos diz é que todo gás é formado por partículas minúsculas e que essas partículas possuem um movimento livre. Então, se essa partícula está para cá, essa está para cá, o movimento é desordenado, tá? Um movimento de uma partícula não interfere no movimento de outra partícula. Isso principalmente por quê? Porque elas estão muito distantes uma das outras, então elas não exercem aí muita atração umas sobre as outras e o movimento, além de ser desordenado, também tem uma alta velocidade, tá bom? Outra característica dos gases é que, como as partículas estão muito afastadas, o espaço aí que o gás ocupa, ele é muito grande. Então, para uma baixa quantidade aí em massa, o volume ocupado é muito grande. Vou fazer uma seta aqui grande. Ou seja, a relação entre massa e volume, que é igual à densidade, ela é baixa, tá? Então, os gases têm uma densidade aí muito baixa. Essa distância aqui entre as partículas também explica por que que os gases eles são facilmente comprimidos, né? Então, se eu empurrar o êmbolo aqui nessa direção, o gás vai ser comprimido, o volume vai diminuir. Por quê? Porque as partículas vão se aproximar umas das outras, tá? E por causa disso também a pressão irá aumentar. Além disso, os gases, se eu colocasse aqui outro gás, outra partícula de gás, essas partículas se misturariam facilmente aqui às partículas amarelas, justamente por conta desses espaços vazios que podem ser ocupados, ok? E como eu já disse, como elas estão afastadas, a atração é muito baixa e por isso o gás pode se expandir e ocupar aqui todo o espaço do recipiente. E para terminar, eu já disse em outras aulas que é o choque que essas partículas fazem aqui contra o recipiente que vai aí determinar a pressão que o gás exerce. Essas partículas, elas têm uma velocidade grande e, claro, elas vão se chocar aqui, né? Vindo em direção ao êmbolo, vindo em direção à parede do recipiente, uma hora elas vão chocar. Mas olha que interessante, os choques são elásticos, ou seja, quando a partícula se choca aqui com a parede do recipiente, ela não perde energia. Isso mantém o movimento dessas partículas perpétuo, tá? Então elas se movimentam aqui constantemente, elas não param de se chocar umas contra as outras, talvez, e também contra as paredes do recipiente. E são esses choques contra a parede do recipiente que nós chamamos de pressão. São esses choques que vão exercer aí a pressão no recipiente. Aí tem um exemplo muito legal que nos faz visualizar isso. Quando você enche a bola, né, ali no interior da bola há um grande espaço vazio, porque as partículas de gás estão muito afastadas. Então, por que que a bola fica cheia? Justamente porque o choque das partículas contra ali a parede interna da bola mantém a bola inflada. E aí vocês podem pensar outros objetos também, o balão, o pneu, né, que nós mantemos aí cheios com o ar. Bom, espero que vocês tenham entendido e se tiver alguma dúvida, acessem o nosso site e enviem para nós. Se quiserem também podem enviar exercícios que nós resolvemos assim que possível, ok? Um grande abraço!